Pessoal, pronto, né? Fazer silêncio, sentar cada um no seu lugar, virar para frente. Prestar atenção aqui. Pronto, aí, ó. Sentados, cada um nos seus lugares. Em silêncio. Virados para frente, prestando atenção aqui. Pronto, hein? Você separa na frente. Você vai fazer Esperando Ó. o companheiro ali. As três teorias eu coloquei, deram espaço para o incerto. Psicanálise, teoria da relatividade e o princípio da incerteza do Heisenberg. O senhor fez assim, paradoxo. Vamos acompanhar. Você falou de guerra, de quebra da bolsa de valores. Então, dois, são três teorias que abrem espaço para o incerto, né? A psicanálise Essa é a 3. de Freud, ela coloca em xeque, através da sua análise da mente humana, o fato de que acreditava-se até então que é a nossa razão, a nossa consciência que guia as nossas ações e os nossos comportamentos. Para Freud, nós somos movidos muito mais pelo nosso inconsciente. O inconsciente é movido por dois tipos de pulsões, Eros e Thanatos. Eros, o impulso, a pulsão sexual, o desejo de fazer sexo. Inclusive, o ser humano é um animal sexual, libidinal. A libido que nos move. E a libido não se resume aos genitais. Nosso corpo inteiro é passível de sentir prazer. Inclusive, ele vai mostrar isso na teoria dele. A primeira região que o ser humano descobre prazer é com a boca. Por isso que o bebê, tudo que ele pega, ele leva na boca. A primeira região que você descobre o prazer. Ele chama isso de fase oral. Então, o bebê, tudo que ele pega, ele coloca na boca. Ele gosta de mamar, né? Tem uma região, a primeira região que ele descobre a possibilidade do prazer. A segunda região que você descobre o prazer, segundo Freud, é o fiofó. É a chamada fase anal. O prazer está em controlar o esfíncter, segurar e soltar a bosta. Aprendeu? Da era um kibe. Então, eu nem estou, mas... Papai, quem não faz preparo, o homem que não faz preparo hoje em dia, faz o quê? É a segunda fase. A terceira fase do desenvolvimento da nossa sexualidade é um período que ele chama de período de latência. Período de latência. Período de latência, ele vai dizer o seguinte, né? Não tem uma região específica que você sente prazer. Mas a última fase, a última região que você vai descobrir a possibilidade do prazer é com o genital. Então o genital você vai sempre descobrir que é possível ter prazer com ele lá na frente. No final da infância, ali na transição da infância para a adolescência, você descobre, né? E aí começa. Começa a Brown e DJ, né? Aí começa a se conhecer, a descobrir que é possível ter prazer em outras regiões. Por isso, né, tem as formas diversas de sentir prazer que não se resumem aos genitais. E Thanatos, que é o princípio da morte e da destruição, outra pulsão que nos move. Tanto que, inclusive, está próximo da sexualidade. Algumas formas de expressão da sexualidade, como o sadomasoquismo. As pessoas sentem prazer em quê? Em sentir e produzir dor. Aí está muito próximo a relação entre eros e sexo, né? Tanto a destruição, a morte, a violência, a dor. Então, o Freud coloca em xeque a consciência e a razão humana. O Einstein
com a teoria da relatividade. A Freud aqui com o inconsciente. O Einstein, com a teoria da relatividade, ele coloca em xeque a nossa percepção do tempo e do espaço como absolutos. Na física clássica newtoniana, tempo e espaço eram absolutos. Acreditava-se a partir de Newton que todo mundo tinha a mesma percepção do tempo e espaço, independentemente do tempo e do lugar. A percepção seria sempre a mesma, porque o tempo e o espaço são absolutos. O Einstein vai mostrar que não, que o tempo e o espaço são relativos. Inclusive, por exemplo, se viajar na velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. Quando você olha para o céu, você está olhando para o passado, porque as estrelas estão a milhões, algumas delas, de luz, de anos-luz da Terra. Portanto, a luz delas estão viajando. A gente está olhando para olhar para o céu, olhando e vendo o passado. O Sol, por exemplo. O Sol, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar no planeta Terra. Então, isso mostra que o tempo e o espaço são relativos. Não são absolutos. A nossa percepção de ambos, ela depende de uma série de perspectivas aí. E o princípio da incerteza do Heisenberg. O Einstein elabora a teoria da relatividade para o macrocosmos, né? Que é o universo. Tá? A perspectiva aí muito maior. O princípio da incerteza vem para o mundo subatômico. Mundo. É onde a teoria do Einstein tem que. Isso. Guga. Exatamente. Mas aí acaba sendo mais ou menos similar também, porque o Heisenberg vai mostrar que o mundo subatômico também funciona de forma caótica, completamente imprevisível. Quando você acerta a posição de um átomo, você não acerta a velocidade dele, ou de uma partícula subatômica, um elétron, um nêutron, um próton, um quark. Matheus Felipe. Fudeu você. Então, o princípio da incerteza do Heisenberg é para o mundo subatômico. Quando você acerta a posição, você não acerta a velocidade de um átomo. Quando você acerta a velocidade, você não acerta a posição. Os átomos, eles funcionam, as partículas subatômicas, elas funcionam de maneira completamente incertas e caóticas. Praticamente imprevisíveis. Então, esses três princípios aqui já abrem espaço para o incerto, para as incertezas. Aquelas certezas que se tinham lá no século XVIII com o iluminismo começam a ser colocadas em xeque, a ser questionadas, não só pelos problemas históricos, mas também por descobertas da própria ciência. São três descobertas científicas. Primeiro, não é a nossa razão, a nossa consciência que nos move. Segundo, que o tempo e o espaço não são absolutos, são relativos. Terceiro, existe um mundo subatômico, praticamente um universo subatômico. E nesse universo as coisas não funcionam com uma regularidade igual a esse mundo nosso aqui. Então, como é que esse mundo nosso mantém uma ordem, que era a ordem, inclusive, que o Newton acreditava? O universo para o Newton funciona de forma ordenada, uniforme e simples. Sempre da mesma forma e simples. Não é. No mundo subatômico, que é o mundo que sustenta nós, porque nós somos feitos de átomos, a coisa é completamente caótica. Como é que algo caótico consegue fazer com que essa realidade que é a nossa aqui, que nós percebemos, tenha um mínimo de ordem e organização? É uma loucura. Você poderia escolher qualquer coisa, abre um universo paralelo. Suas decisões, por exemplo, poderia sair aqui e ir embora. E aí ia ter um leque de possibilidades. Aí já é dentro da teoria da relatividade do Einstein, a possibilidade aí dos universos paralelos, né? A possibilidade. Talvez. Porque aí o tempo e o espaço também são relativos, né? Ele para nós está no passado. Mas o passado, o tempo, o passado, o presente e o futuro são relativos, depende da perspectiva.
quando você olha a sua perspectiva da eternidade, aí entra um pouco de teologia, porque a teologia que fala isso. Na perspectiva da eternidade não existe passado, presente e futuro. E na teoria da relatividade, o passado, presente e futuro são completamente relativos. Depende da perspectiva. E ele funciona uma perspectiva de extensão, uma extensão de alguma forma pré-determina as coisas. Então, no universo, naquele universo, né, porque existem vários paralelos, todas as coisas já estão pré-dadas, pré-configuradas, pré-determinadas. A linha do tempo naquele mundo, naquele universo, vai se desenrolar de uma forma, num outro de outra forma, num outro de outro. Por isso existem muitas possibilidades. Em cada universo a gente pode ser totalmente diferente do que a gente é. E em outros universos pode ser que a gente nem tenha existido, nem tenha nascido. Nossos pais nem se encontraram, nem deram muito. Se existir a questão do universo, pode ser, por exemplo, o universo com quarta dimensões. Sim, também com outra configuração também. Com leis físicas Totalmente diferentes dessa. porque o universo existe, vai estar onde, né? Tem toda uma mesa. E a própria forma como a gente percebe, né? Aqui nós temos a gravidade do nosso planeta é de uma maneira, a gravidade da Lua é de outra, em outros planetas é de outra. Tem alguns planetas que a gravidade é tão fodida que se a gente tivesse lá, a gente seria espalhado. Entendeu? De alguma forma não conseguiria, né, ser vida, pelo menos humana, ou pelo menos com o nosso peso. Isso depende pra caralho, de uma série de fatores. Esse é o princípio da psicanálise, né? Hereditariedade, princípio da incerteza do Heisenberg. Próxima questão. Quais foram as grandes contradições do século XX? As grandes contradições do século XX. Nós tivemos, por conta da ciência e da tecnologia, avanços. Sabe, mas a questão do determinismo biológico não vai entrar na contradição, não? Oi? A questão do determinismo biológico? Ele foi usada como justificativa para o imperialismo? Mas é século XIX, né? Não, O mas... determinismo biológico, o evolucionismo social, ele, o século XIX que vem a teoria de Darwin, a teoria da evolução, aí, Mas aí no século XX... o darwinismo social. No início do século XX, vai ser usado dentro, por exemplo, do nazismo. Ali acredita-se em raças. Mas, dentro da ciência, já tinha sido superado já. Então não usarem como uma contradição. Não pode ser também, porque até hoje ainda tem gente que acredita nisso. Superioridade de raças. Mas dentro da ciência já não é um discurso mais utilizado. Inclusive, na ciência nem existem raças humanas. A raça é uma só, é uma raça que é a raça humana. Existem diferenças fenotípicas, de aparência, por conta do processo evolutivo da adaptação a cada região onde o ser humano se instalou, mas não é diferença de raça. Não é cachorro que tem, né, principalmente raça, produzido da plataforma. Né? Então, os avanços tecnológicos científicos trouxe riqueza material. Mas essa riqueza foi acessada por um grupo seleto. Somente quem tinha poder econômico. Grande parte da população ficou segregada disso. Enquanto os avanços tecnológicos científicos traziam riqueza material, a invenção, por exemplo, de eletrodomésticos como a geladeira causou uma revolução. Como é que você armazenava as coisas antes da geladeira? Sem ela se perder. A carne tinha que ser salgada antes, né? Para não se perder. E aí você comia carne em processo de putrefação. O sal conseguia manter ali, mas mesmo assim. Hoje em dia eles vendem o usuário desse aí, né? Caro pra caralho. Carne de lá. Um quilo dela é 1.000 conto, né? Meio quilo, tá quase R$1.000. Carne de sol, tem carne de Não, sereno. não, a carne que eu fui ver, você já vai ver a carne é fruta. Carne seca. É carne Cada roça, você tá não, sei, mas Não, é outro não, tipo de porque carne. tem uma que ama. Depende era na lata. Depende da carne. Depende do animal. Claro, mas também R$1.000. Tem a picanha de wagyu lá que é mais de R$1.000. Depende da carne, depende do animal. Já. Parece de sereno aí. Viu? Cerveja. Viu? Pô, você é doido. Eu comi anos. Assado. Compra uma picanha de anos. 500 pontos. Mas não dá 1.000
conta. Então, quanto de matos, nós temos avanços tecnológicos científicos, produzindo riqueza material, com uma minoria. O mundo ainda convive com a pobreza, a miséria, a desigualdade. E aí os avanços tecnológicos trouxeram melhoria de vida, sim, mas trouxeram riscos também de destruição. A corrida armamentista, que começa no final do século XIX, mas vai chegar às vias de fato no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial. Depois a corrida armamentista também, do período da Guerra Fria, entre a União Soviética. Inclusive, que leva a essa treta hoje que ocorre lá na Ucrânia, na Rússia, que gerou problemas para o mundo inteiro, de abastecimento de energia na Europa. Vai entrar o inverno lá agora, eles não têm fonte de energia para poder ligar os aquecedores nas casas. Lá vai ser tenso esse inverno na Europa. A Ucrânia, que durante a Revolução Soviética, socialista, ela pertencia à União Soviética, à Rússia. Se separa. A OTAN vai e entra na treta. A OTAN foi o tratado criado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, que eram os países ali que se uniram num acordo com a União Soviética. É uma treta que está rolando histórica e que está provocando impactos no mundo inteiro por conta da questão das fontes de energia. Aí o combustível sobe, os insumos agrícolas, os fertilizantes. O Brasil é o maior país no campo do agronegócio. E praticamente os fertilizantes, todos que a gente produzia os nossos alimentos aqui, eram importados da Ucrânia e da Rússia. E aí isso aumenta o produto dos alimentos produzidos aqui, né? Então é toda uma série de merdas no mundo. Hoje a economia globalizada, a globalização é justamente isso. Está tudo interconectado. Um BO no lugar afeta e é uma reação em cadeia, em dominó. Um problema no lugar, aí se quebra outro. Esse outro quebrou, quebra outro. Esse outro quebrou, quebra outro. E aí vai. Você é a continuação da 3? Olha. Você é a continuação da 3? As impressões, as contradições do século XX. A destruição atômica na Segunda Guerra Mundial, usando as bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki. E até hoje também não freia na Rússia, porque ela é detentora de um dos maiores arsenais nucleares do planeta. Outra coisa, degradação ambiental, a destruição do meio ambiente. Então, degradação ambiental, destruição do meio ambiente. E essa degradação ambiental gera outros problemas ainda maiores. Todas as epidemias e pandemias que a gente teve, elas têm uma origem comum. Todas essas doenças, esses vírus, essas bactérias vieram de onde? Seres vivos, de outros seres vivos, de animais, geralmente. HIV AIDS. Provavelmente veio dos macacos. O povo lá na África, lá eles comiam macaco, então fazia sexo? Lógico que não. Não, comia e ingeria, né? Até os povos indígenas aqui também do nosso país comiam macaco. Nós que depois paramos de adotar o consumo desse tipo de carne, mas não é só ela. Porque come animal exótico, como os chineses comem morcego, e provavelmente a Covid veio do morcego. Mas teve gripe aviária, aí veio do frango, recentemente. Teve gripe suína que veio do porco, recentemente. Teve a varíola do macaco, o ebola também do macaco, peste bubônica dos ratos, leptospirose também. Tudo vem de algum animal. Teve a febre da vaca louca. Teve a vaca louca também, que aconteceu lá no. Hoje tem vacina que se para as vacas. Então, vai ter que criar vacina, mas quando surge ali o bagulho, né? Até você controlar, demora pra caralho. E com o mundo globalizado, a pessoa pega a doença aqui, ela sai espalhando pro mundo inteiro, porque ela viaja, ela sai voltando.
degradação ambiental, ela possui impactos não só na destruição do meio ambiente, mas também para a vida humana e a possibilidade da propagação de doenças. E se surgir um vírus aí mais letal ainda, estamos vendo aí nosso país não ter o devido cuidado, o controle e a preservação da Amazônia, que é a região mais rica do mundo em biodiversidade. Então, se tem muitos seres vivos diferentes ali, também tem muitas doenças. Avança sobre lá para você ver. Daqui uns dias, a próxima pandemia sai de lá. Vírus e bactérias. Deus me livre. Então não é só, mas eles destruíram, né? Falar, os Estados Unidos destruíram suas florestas, a Europa também. Mas tudo isso teve um custo. Tem um custo. E destruíram em tempos em que o mundo não era globalizado. Hoje, com o mundo globalizado, ao adentrar a floresta, destruindo e entrando em contato com esses animais, com esses seres vivos que ali habitam, a possibilidade de doenças migrarem desses seres que habitam a floresta para os humanos num processo de mutação gigantesco. E aí a gente pode caminhar para a nossa própria extinção. Com a degradação ambiental, questão das desigualdades sociais, já falei. Próxima questão. Impressões antagônicas. Você sabe ler? Saudade de ano? Sabe não. Jamais. De um lado, os otimistas que acreditam que os avanços científicos da razão, da tecnologia, nos levarão ao mundo cada vez melhor. De outros, pessimistas. Os pessimistas acreditam que a razão nos conduzirá à destruição. E para vocês? A gente está caminhando para quê? Para onde? Para um mundo cada vez melhor ou para um mundo cada vez pior? O consumo desenfreado, a superpopulação também, está tudo aumentando. Então, vai complicar demais. Tem um autor chamado Steven Pinker. Ele é um otimista. Ele acredita que a razão, a ciência, a tecnologia, o iluminismo, só trouxe benefícios para a gente. E ele mostra com números, com estudos contundentes, que nós vemos na era menos violenta da história da humanidade. Não, mas isso é verdade. E os negativos, tem muito mais negativo. Em números absolutos, hoje se mata mais do que matava outrora. Mas nós temos muito mais gente no mundo. Proporcionalmente, matamos muito menos. No século XIX, era raro você encontrar alguém que não tivesse matado outra pessoa. Porque as tretas eram resolvidas em duelos. Era com a morte ali dos rivais. Na bala, né? Ainda é assim em algumas regiões do mundo. São as regiões mais violentas. No Brasil é assim em algumas regiões. Regiões aí, principalmente dominadas aí pelo agronegócio, né? Rio de Janeiro também, né? Algumas cidades brasileiras também, a violência é gigantesca. Ele mostra com dados, com números proporcionais. E vivemos na era menos violenta da história da humanidade. Vivemos na era menos pobre e miserável da história da humanidade. Até o século XVIII, XVII, mais de 50% da humanidade vivia em situação de fome e miséria. Hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Segundo dados da ONU, que passam fome e estão em condição de miséria, é 1 bilhão e pouco. Então é 1/8. 1/8 dá o quê? Quantos por cento? Não, um pouco mais de 10%, né? Não chega a ser 20%. É uma coisa mais do que 10%. A população é miserável. Então no século XVIII era mais de 50%. Passava fome, miséria.
Então vemos na era menos pobre e miserável da história, menos violenta. Eu sou otimista por causa disso. Eu acredito que a razão, sim, essa tecnologia vai nos levar para um mundo cada vez melhor. Mas tem os pessimistas. Eles dizem, não, beleza, está trazendo um monte de coisa boa, a razão, a ciência e a tecnologia. Mas trazendo os piores. Olha a Covid-19. E a próxima? Qual vai ser a próxima pandemia? E se a próxima pandemia for ainda mais letal? Que pronto, vai ter E se houver uma próxima guerra mundial? Malucos não faltam, né? No mundo, governando aí os países. E no Brasil? Mas é milhões de anos. Uma hora mais cedo, mais tarde, não. de acordo com a lei da gravidade geral, nada que Pois é, milhões de anos. não tem como viajar de torneio. Mesmo viajando na velocidade da luz, são milhões de anos. Viajando na velocidade da luz, vai demorar milhões de anos para chegar lá. Milhares de anos, ou centenas de anos. Então, tudo isso aí, uma geração humana, vai crescer. Mas pode ser impossível viajar. Uma galáxia que está querendo ir, que é habitável, centenas de anos, viajando na velocidade da luz. Não é nem desenvolver uma tecnologia para viajar na velocidade da luz. 200 mil quilômetros por segundo, né? Só a galáxia. Então, de um lado, os otimistas, de outros pessimistas. São as visões antagônicas aí. Próxima questão. O que foi o existencialismo? O existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica do século XX. Que vai ter como principal problema, objeto de estudo, a existência humana. O que caracteriza a existência humana? Mas existem níveis de consciência também, não tão complexos quanto o nosso no mundo animal. Mas também vários animais são dotados de consciência. Não uma consciência tão complexa e elaborada quanto a gente, mas tem. Tem um nível de consciência. Consciência é a ciência de si. Sem ciência de si, alguns inclusive conseguem ser conhecidos por ele, né, fazer um tipo de atividade ali que podemos chamar de estrutura, macacos, golfinhos, não tão complexo quanto a gente. Aí algumas coisas são específicas dos seres humanos, como a aventura, né, e o drama de existir. Viver ao mesmo tempo, experimentar a alegria, a felicidade, né, e aventuras, mas dramas, tragédias, dor, sofrimento, e a gente dá sentido a essas coisas. Será que dentro assim, do contexto pode a gente, eu não sei, mas assim, até onde está, Também, né? A consciência da morte vai ser um problema que o existencialismo vai enfrentar e vai falar que dá sentido para a existência humana. Ou tira todo o sentido daquela existência. O Sartre vai falar que a morte, ela mostra o quão absurda é a existência humana. Porque ela tira todo o sentido. Qualquer coisa que você faça não tem sentido nenhum que você vai morrer. O final de tudo é a morte ou nada. ou não, né? Você vem do nada e do nada você vai voltar. Por isso nada tem sentido. Segundo o Sartre. Isso é um absurdo. Absurdo da existência humana, questão de sentido. Já o Heidegger vai falar que a morte, nós somos um ser para a morte dá sentido para a nossa existência. Inclusive, existir é construir um projeto. Aí diferencia. Tem muita gente que fala, você está vivendo ou está existindo? Aí as pessoas
confundem viver com existir. Viver é qualquer ser vivo vive. Vegetais, animais, seres humanos. Existir só nós, seres humanos, existimos. Por quê? Existir é construir um projeto, é projetar-se, é lançar-se para o futuro. E são os projetos que dão sentido à existência. Mas acontece o que? Segundo o Heidegger, a maior parte dos seres humanos, eles não vivem os próprios projetos, vivem projetos estranhos, projetos alheios. E aí vivem uma existência inautêntica, porque vivem conforme a vontade e o desejo dos governos. Aí isso gera angústia, quando você percebe que você não está sendo você mesmo. Você está se tornando o que os outros querem que você seja. Sim, aí o Sartre vai pegar isso e vai falar, né? O outro, ele se projeta sobre mim, como mostra o Heidegger. Aí por isso que o Sartre vai falar, o outro é um inferno, porque ele não quer deixar eu ser eu. Ele está querendo fazer com que o projeto dele sobre a minha vida seja o meu norte de vida, o meu norte de existência. Ele não quer deixar com que eu viva os meus próprios projetos. O eu é o outro, então. Eu acho que eu queria falar. Os dialéticos costumam falar isso, né? O eu ser o outro aí. O Hegel é um dialético. Por conta de que é o outro que dá sentido à minha pessoa. É o outro que faz com que eu reconheça. É no convívio com os outros que a gente se percebe quem a gente é. É na contradição ali do eu com o outro que você se descobre quem você é. Você constrói o seu próprio eu. Você constrói o seu eu na convivência com os outros. É com os outros que você vai identificando. Ah, isso aqui, nele, eu curto. Ah, aquilo ali nele eu não curto. Então, eu tiro da minha vida. Isso eu não quero ser assim. Mas eu quero ser daquele jeito. Então, é no convívio com os outros que você vai se identificando e vai se estranhando também. Vai identificando, e pela identificação você busca viver próximo ou parecido com aquilo, e vai estranhando e vai rejeitando outras coisas, porque é aquilo que você não gosta, né? Você rejeitou, estranhou, então você afastou. Então, o essencialismo é essa corrente filosófica que vai refletir sobre a existência humana. Próxima questão. Tá bom, né? Por hoje é isso aí, galera.